Pergunta do consulente Rafael. Ele pergunta ao pastor sobre o livro de Sofonias. Ele pede para o pastor explicar se há alguma profecia ali dada para Jerusalém que tenha paralelo com o livro do Apocalipse, pastor. Queremos dizer ao Rafael que, na verdade, o livro do Apocalipse refere à cidade de Jerusalém não uma vez só, várias vezes. Mas isso não quer dizer que a profecia que encontramos no livro de Sofonias sobre Jerusalém seria um tipo de ligação com o que mais tarde depois veio, ou mais tarde vai acontecer com Jerusalém, e em parte historicamente já aconteceu. A profecia de Sofonias era para aqueles dias, ainda quando o profeta vivia. Diz assim, no capítulo 1 de Sofonias, versículo 4, estenderia a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes, dos ídolos. Então aqui está se referindo a uma prática idólatra que havia nos tempos de Sofonias, e agora Deus lhe deu uma mensagem para os habitantes de Jerusalém daqueles dias. E ainda no capítulo 3, no versículo 1, de novo, há um tipo de lamentação contra Jerusalém, isto é, seus moradores. Ai da rebelde e contaminada cidade opressora, não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não somente não comete iniquidade, mas traz juízo sobre os que cometem o perverso que age dessa maneira. Exterminei as nações e as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas, e as suas cidades foram destruídas. Então aqui está uma situação de repetição do castigo que Deus enviaria para a cidade de Jerusalém, cidades adjacentes, naqueles dias de apostasia, que Judá e o Estado de Israel ficava perto de nações idólatras, e o convívio levava Israel a copiar o exemplo negativo de adorar aqueles ídolos que eram abomináveis aos olhos de Deus. A próxima pergunta é da consulente Judite. Ela citando aqui o texto de Daniel, capítulo 11, verso 1 ao verso 16, ela quer saber do pastor sobre os 3 reis do sul citados no texto, se tem a ver com o templo de Salomão. Os 3 reis do sul são, primeiro, Ptolomeu, primeiro, Sóter, do Egito. Segundo, o príncipe ou chefe militar, aqui mencionado como Seleuco I. E terceiro, Nicátor. Nada tiveram a ver com o templo de Jerusalém. Que foi construído por Salomão.
Muito bem, a próxima pergunta, ela é muito importante para todos os nossos ouvintes, aqueles crentes e aqueles não crentes que estão em sintonia conosco, que gostam da nossa programação, se sentem bem em ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então eu vou perguntar ao pastor qual a importância, pastor, de se conhecer a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a pessoa mais importante de toda a história da humanidade. Vou repetir porque interessa aos nossos ouvintes escutarem essa declaração. Jesus é a pessoa mais importante em toda a história da humanidade. Ele é o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 6, fala de Jesus no tempo passado, antes de tomar a forma humana, que ele era absoluto ao lado do Pai, em toda a posse do seu reinado, do seu poderio lá no céu. Só que se humilhou, tomou a forma humana e apareceu na forma de um ser humano. E quanto à divindade de Cristo, lemos em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, isto é, o próprio Jesus. E o Verbo, isto é, Jesus, estava com Deus, o Pai. E o Verbo, Jesus, era Deus. Isto é, ele tinha a mesma natureza do Pai. Então, voltando à consideração desse versículo do capítulo 1 de João, aqui nós vemos em primeiro lugar, no princípio era o Verbo, indica a eternidade de Jesus. Jesus sempre existiu, coeternamente com Deus, o Pai. Em segundo lugar, nós vemos, e o Verbo estava com Deus, indica diferença de personalidade, ou seja, são duas pessoas distintas, mas com a mesma natureza divina. E no final, então, e o Verbo era Deus, mostra a deidade absoluta de Jesus, tal qual Deus era em sua natureza, tal qual Jesus era na sua vida humana. Agora, no versículo 14 deste primeiro capítulo de João, mostra a humanidade de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está a natureza divina de Jesus, antes de tomar forma humana, e a sua natureza humana ligada à natureza divina quando se tornou o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, ainda reiterando essa posição de João, capítulo 1, versículo 1, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, lemos o seguinte: nele, isto é, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que você entendeu por esta expressão, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Isto significa que não é correto dizer que Jesus era 50% de natureza divina
e 50% de natureza humana. O que o texto está dizendo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, significa que ele era 100% Deus. E quando diz que nele habita corporalmente, que ele era 100% homem. Então é isto que a Bíblia declara do Senhor Jesus Cristo. E ele foi fisicamente ressuscitado dos mortos depois de dar a sua vida por nós ali no Calvário. Ele podia chegar para os seus discípulos e dizer: apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. E como eles estavam emocionados de vir e verem Jesus depois de ressuscitado, Jesus perguntou para remover toda a dúvida: tendes alguma coisa que comer? E eles apresentaram um peixe assado e um favo de mel que Jesus comeu diante deles. E nós temos então um outro texto em João 2, 19 a 21, quando Jesus declarou aos judeus: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas o texto bíblico tira toda a dúvida e no versículo 21 do capítulo 2 diz por fim: mas Jesus falava do templo do seu corpo. Ele veio para morrer pelos pecadores. Então nós temos em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E para livrar as pessoas da ira de Deus, é que Ele levou sobre nós, sobre si, os nossos pecados ali no Calvário. De modo que a resposta nossa, dada a nossa consulente, é que Jesus é 100% Deus, 100% homem, era Deus humanado aqui na terra. E é a pessoa de maior importância que existiu e que existe atualmente na glória celestial. Pastor, todos nós somos pecadores? Sim, somos pecadores. E digo mais, que a Bíblia declara que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto é, separados. E ainda, no capítulo 6 de Romanos, e versículo 23, diz mais a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí está prometido vida eterna para aqueles que recebem a Cristo como Salvador. E quem peca, pensa que peca impunemente, ninguém vai escapar. O salário do pecado é a morte. E o pior, não é a morte física apenas, mas é aquele tipo de morte chamado morte espiritual, que se deu com o nosso Adão, quando Deus disse, no dia que pecares certamente morrerás. Adão não morreu fisicamente naquele dia, mas ele foi expulso do Éden, viveu 930 anos separado de Deus,
E quem peca contra Deus e morre nesse pecado, ficará definitivamente separado de Deus. Apenas 5 pessoas sobre a terra. E outras mulheres, além de Eva. Vamos ver os seguintes pontos. Em Gênesis, as Escrituras mencionam pelos nomes os filhos de Caim e depois os de Sete, que seria o patriarca da segunda geração. Este, nascido quando Adão tinha 130 anos. É só examinar Gênesis capítulo 5, versículo 3. Mas o livro santo, isto é, o livro de Gênesis, afirma ainda que Adão, além de Sete, gerou filhos e filhas. E no livro de Gênesis 5, versículo 4, aponta os dias de vida de Adão. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ora, aqui passaram 800 anos gerando filhos e filhas, dá para formar até um país. Não havendo interesse em detalhes, não se mencionam os nomes, nem a quantidade dos outros filhos e filhas, mas já os havias com abundância, como decorrência do cumprimento do imperativo que nós lemos em Gênesis 1:28, quando Deus disse ao casal: frutificai-vos e multiplicai-vos. E num tempo em que a vida humana se media em séculos, a prole de Adão já deveria ser numerosa. Portanto, uma dessas filhas de Adão, irmã de Caim, poderia ter sido sua esposa. Mais ainda, Caim cometeu o brutal homicídio em idade já madura. De Gênesis 4, versículo 3, ao fim de dias, Caim, e aí vai descrevendo a situação. Isto denota o transcorrer de um período considerável de tempo. A tradução de Matos Soares de Figueiredo diz: passados muitos anos. E nós temos então outros comentários que admitem essa hipótese. Gênesis 4:3, ao fim de muitos dias, denota um período indefinido e considerável de tempo transcorrido. Ora, a esta altura dos acontecimentos, já a prole de Adão estaria numerosíssima. E ainda creem alguns que a mulher de Caim até poderia ter sido uma sua sobrinha, filha de Sete. Baseavam-se no fato de ter decorrido muitos anos entre Caim, exilado na terra de Nod, Gênesis 4:16, e o seu casamento relatado no versículo 17. E o versículo 25 ainda refere que Adão e Eva tiveram outro filho para substituir o justo assassinado. E esse era Sete, e também Sete gerou filhos e filhas. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 7. Há ainda comentadores que admitem que no espaço de 300 anos, o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50 e mais de 20 filhos de Sete. E assim, já não nos resta mais dúvida de que havia mulheres suficientes para Caim escolher a sua. A dificuldade geral parece estar no capítulo 4:17, onde diz que Caim conheceu sua mulher, mas o texto não diz que ele a conheceu de vista pela primeira vez. Diz, porém, que ele conheceu a ela e ela concebeu um filho. Então aí está uma palavra que os que não leem a Bíblia Sagrada não sabem. Conhecer é como ver a pessoa. Não. No caso da mulher,
era conhecer, é ter relações sexuais e nascer um filho. Pelo que vemos que o seu conhecimento quanto à sua mulher não foi de vista pela primeira vez, mas sim para gerar um filho. Na verdade, como constam os pontos expostos, tanto Caim quanto Sete e todos os demais filhos de Adão e Eva casavam-se com uma irmã sua ou com uma sobrinha. Naquele tempo os homens não se casavam tão prematuramente como nos nossos dias. E ao tempo em que Caim pensara em casar-se, havia muitas irmãs suas e muitas sobrinhas suas, e ele não teve dificuldade em encontrar uma esposa. A terra de Nod, para onde Caim foi, era com esse nome conhecido ao tempo de Moisés, que relatou por inspiração a história de Caim. Pode ser que ao tempo de Caim, o lugar para onde ele fora não tinha nenhum nome, mas o tinha agora ao tempo de Moisés. Rapidamente, então, pastor, temos aqui a pergunta do José Epifânio. Quer saber o que significa esses fenômenos, estrelas cadentes caindo pelas madrugadas? Por que isso? As estrelas cadentes são meteoros, isto é, um fenômeno que ocorre ao longo da atmosfera da Terra e deixa um rastro de luz no céu. Elas são rastros luminosos de pequenos pedaços de material que vagam no sistema solar, que queimam, entre aspas, ao entrarem na atmosfera da Terra. Quando a Terra cruza essa órbita, ou passa muito perto dela, o planeta pode chocar-se com esses pequenos pedaços a uma velocidade de até 250 mil km/h. E eles entram em contato com os gases da nossa atmosfera, queimam por atrito e produzem aqueles traços luminosos. São as estrelas cadentes ou, usando termos científicos, meteoros.